Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Que haja livramento, que o Senhor possa te livrar de todo o mal, de toda cilada do inimigo, de toda seta lançada pelo inimigo. Que o Senhor possa cobrir a sua casa, a sua família, a sua vida, tudo que te pertence, seja coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor te livre de todo o mal e de toda cilada do inimigo. Se você crer, se você acredita, escreva aí nos comentários, diga eu creio, diga eu estou coberto, a minha família está coberta pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. E nenhum mal irá suceder sobre a sua vida ou sobre a sua família. Quando nós estamos rendidos a Jesus Cristo, nós podemos enfrentar até tempestades, até, meus irmãos, desertos. Podemos enfrentar situações que não estavam no nosso roteiro ou nos nossos planos. Mas aquele que está conosco, ele é fiel para nos livrar, nos guardar e ir adiante de todos os nossos caminhos. E uma coisa é certa, como está escrito no livro de Romanos, pelo apóstolo Paulo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. Tudo irá cooperar para a obra, isto mesmo, maravilhosa de Deus na sua vida. Até uma luta, uma tempestade, um deserto que você está passando hoje, já é, meus irmãos, sinal, isto mesmo, da obra maravilhosa de Deus na sua vida. Interessante que, se a gente for olhar para relatos bíblicos, as maiores vitórias, as maiores manifestações do poder de Deus foi em meio a cenários, isto mesmo, impossíveis. Foi em meio a crises, tempestades, desertos. Olhe bem, as maiores manifestações de Deus na Bíblia foi em meio a cenários improváveis, impossíveis. Só é olhar, meus irmãos, para os hebreus no deserto, quando eles estavam em frente ao Mar Vermelho, um grande exército do Egito de Faraó os perseguindo, isto mesmo, para os matar. Em frente deles, o Mar Vermelho, uma grande extensão de águas do mar. E ali, meus irmãos, eles disseram: iremos morrer agora. E Deus, meus irmãos, ali abriu o mar, isto mesmo, usa Moisés de uma forma poderosa, abre o mar e aquele povo passa por meio do mar em seco. Isso é um exemplo. Quando Jesus multiplicou os pães, não havia nada para
uma grande multidão comer. Estavam famintos, com fome. Mas ali viu a providência, o prover de Deus, isto mesmo. Em meio à escassez. Uma coisa é certa, devemos crer que Deus ele está conosco. Devemos crer que Deus, o Senhor, Ele está conosco. Creia, acredite, que Deus está com você nesta batalha. Deus está com você nesta luta, nesta tempestade. Deus está com você. Nós não devemos temer as aflições ou as tempestades. Nós devemos temer a não isto mesmo. Ter isto mesmo. Confiança e saber que Deus está conosco. Aí nós devemos temer. Mas se você tem certeza, isto mesmo, que você está rendido e que o Senhor está com você, se você entregou o seu coração, fique tranquilo, tranquila, que Ele estará cuidando de você. Aleluia, aleluia. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Quando, meus irmãos, estava preso e estava sendo destinado para a Itália, para que ali, meus irmãos, se apresentasse isto mesmo. Se apresentasse às autoridades como um prisioneiro, né? Como um prisioneiro. Não era a vontade de Paulo entrar naquela embarcação. Até que ele disse, olha, não é bom que possamos seguir viagem. Eu vejo que vai trazer muitos prejuízos. Mas ninguém lhe deu, meus irmãos, crédito. Ninguém lhe deu isto mesmo. Confiança nenhuma às suas palavras. Juntamente com Paulo, havia 270 pessoas. Os capitães, os guardas e prisioneiros que estavam ali, meus irmãos, indo para a Itália. 270 pessoas nesta embarcação. Onde, meus irmãos, esta embarcação naufragou, né? Mas Deus livrou eles. Porque Paulo estava ali. Porque havia um homem rendido, havia um homem, meus irmãos, que era servo de Deus. Sabe, isso aqui é muito maravilhoso, meus irmãos, muito maravilhoso. Se você estiver rendido ao Senhor, Ele estará te livrando, Ele estará te guardando. Aleluia. Antes de eu ler aqui o texto, quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu quero estar orando pela sua vida, tá? Deixe o seu joinha e faça parte desta corrente de oração. Faça parte. Eu estive ausente alguns dias com um problema que eu tive que acompanhar minha esposa, mas Deus pôs a mão e deu tudo certo para a glória de Deus. E vai dar certo, porque o Senhor é quem nos guarda e é quem nos livra. Amém? No livro de Atos 27, nós vemos, meus irmãos, todo esse acidente que aconteceu nesta embarcação. As dificuldades, os problemas. Passaram 14 dias, isto mesmo, sofrendo uma grande tempestade. Não havia mais jeito, mais saída, mais esperança pelas condições humanas de sobrevivência para aqueles homens. Imagine 14 dias em uma grande tempestade, com grandes e fortes ventos,
onde jogava aquela embarcação para todos os lugares. A água entrou para aquela embarcação. E aqueles homens chegaram à conclusão que iriam morrer, que iriam naufragar ali e a vida deles iria ser perdida. Mas havia um homem ali naquela embarcação que confiava em Deus, cria e acreditava no poder divino e soberano de Deus, que é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que tem o domínio, o poder sobre todas as coisas. Se nós estiver rendido a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, um coração rendido, não há ventos, tempestades, isto mesmo, na nossa embarcação da vida, que venha nos levar ao naufrágio. Não importa isto mesmo, a situação, mas Deus estará conosco. E quando nós aprendemos sobre a fé, meus irmãos, não é quando nem sempre nós achamos na nossa concepção que não iremos passar por provações, por desertos, por tempestades. Porque nesta vida, mesmo contra a nossa vontade, vai surgir tribulações, vai surgir tempestades. Faz parte. Mas uma coisa é certa: o Senhor está conosco. Deus está conosco. E se Ele estiver conosco, Ele irá nos socorrer, nos livrar, nos salvar. A fé que Deus ele espera de nós não é aquela fé, meus irmãos, que está apegada a isto mesmo, apenas a nossa vontade ser realizada. Imagine para Paulo ali, está ali murmurando isto mesmo, chateado, triste com Deus, porque estava naquela embarcação. Mesmo ele dizendo, olha, não é bom que a gente vá nesta embarcação, vai trazer muitos prejuízos. Mas como não deram crédito a ele, e ali estavam, naquela embarcação, indo ali, meus irmãos, para a Itália, e veio ali, meus irmãos, a tempestade, Paulo manteve-se confiante, em fé, com fé. Isso mesmo, sabendo que Deus estava com ele, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Se você crer, você acreditar, Deus está aí com você. Deus está te guardando. Ele está te sustentando. Ele está ajudando você a enfrentar esta tempestade. Ele vai te ajudar, isto mesmo, a você atravessar isto mesmo, esta tempestade. Ele vai livrar você do naufrágio. Ele vai livrar você do naufrágio. E ele ainda vai usar você para trazer salvação para muita gente. Aqueles presos, 270 que estavam com Paulo, homens presos, os guardas, os capitães daquela embarcação, eles tiveram as suas vidas salvas, porque havia um homem de Deus ali, meus irmãos, com eles. Embora eles não dessem crédito, embora eles não acreditassem, isto mesmo. Mas esses homens foram salvos, isto mesmo, porque Deus havia isso mesmo, e estava ali, meus irmãos, com Paulo. Paulo foi ali, meus irmãos, um instrumento de Deus.
E Deus, Ele quer que nós sejamos, meus irmãos, esse instrumento de fé, de confiança, isto mesmo, de comunhão com Ele, sabendo que Ele está conosco em toda e qualquer situação. Aleluia. Creia, acredite. Escreva, diga: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo nesta tempestade. Diga: Deus está comigo nesta tempestade. Aleluia. Quando descem isto mesmo e são salvos do mar, da tempestade, chegam a uma ilha, isto mesmo. Nesta ilha foram encontrados ali, meus irmãos, por homens estrangeiros que não conheciam eles, os cercando, né? E os socorrendo da situação que eles estavam ali, meus irmãos, vivendo. Fazem ali, meus irmãos, uma fogueira para que pudessem aquecer eles. Em meio a este cenário, né, de encontro com estes homens estrangeiros, aqueles que estavam na embarcação, Paulo jogando ali, meus irmãos, uns gravetos e lenha na fogueira, uma cobra, uma víbora, uma víbora, o pica na sua mão, isto mesmo, agarra na mão de Paulo uma víbora, uma cobra, e todos ali, meus irmãos, ficaram assustados e olhando assim: esse homem vai morrer agora. Olha a serpente que o picou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo sacode a mão e aquela víbora, meus irmãos, cai. Olha o que diz aqui. E havendo Paulo ajuntado alguma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu na mão, lhe picou na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo Paulo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair. Vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. Olha que coisa interessante. E aqueles homens disseram: esse aí vai morrer. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Porque o Senhor estava ali, meus irmãos, o guardando, protegendo, o livrando. Que hoje seja assim para você. Que Deus possa te guardar. Que o Senhor possa te livrar das tempestades, dos naufrágios, dos homens maus, das víboras, das serpentes, das ciladas do inimigo. E que a boa vontade, boa obra de Deus, do Senhor, se cumpra-se na sua vida. Que a promessa, a obra de Deus se cumpra na sua vida. E que tudo seja para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Creia nisto. Que quando para nós o cenário é impossível,
Isto mesmo. Deus, Ele está conosco neste cenário. Está nos livrando, está nos guardando, e o seu nome está sendo glorificado. Quem serve a Deus, não importa se está numa tempestade, não importa se está enfrentando praticamente um naufrágio, Deus está com você, está te livrando. Não importa se uma serpente te picou, isto mesmo, mas Deus vai te livrar. Aleluia. Porque Ele é aquele que nos guarda, nos livra, isto mesmo, e nos protege de todo o mal. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar agora por você. Orar por você, pela sua casa e pela sua família. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração neste momento. Pai, eu oro pela tua igreja, pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham agora neste momento. Pessoas que estão enfrentando crises, tempestades, receberam uma notícia triste. Oh, meu Senhor, Pai, não sei de certo qual é o problema que essa pessoa está enfrentando, qual é a crise. Mas o Senhor é aquele que nos livra, Pai, que nos guarda, que nos protege. Quando estamos rendidos a Ti, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Pai, que nos livra das tempestades, nos livra das serpentes, nos livra das ciladas do diabo. Tu és aquele que provê o recurso, Tu és aquele, Senhor, que opera o milagre. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. A providência vem de Ti. O milagre vem de Ti, Senhor. Pois nos cobre com o Teu sangue, Pai. Abre portas, nos guarda, nos livra. Prospera os nossos caminhos, Pai. Prospera os caminhos desta pessoa, Pai. Ô Espírito Santo, trabalhe na vida, na mente, no coração, na casa, nesta família, trazendo cura, salvação, libertação, trazendo vida, para que através desta pessoa, Senhor, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor, pois faz com que, Senhor, esta pessoa seja um vaso em Tuas mãos, Pai, que possamos ser um vaso em Tuas mãos, Pai, para que cada dia mais o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Aleluia. Nos livra e nos guarda, Pai, que o dia de hoje seja uma bênção. Nos livra de todo o trabalho, de toda a cilada do inimigo. Nos cobre com o Teu sangue, Pai, de todo o mal, Pai. Nos dá um coração santo, puro e reto. Tira todo pensamento contrário, todo sentimento que não Te agrada, que seja removido, Pai. Que o nosso coração esteja santo e rendido a Ti. E o Senhor possa guardar a nossa mente. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Se você desejar, compartilhe esta oração. Se você quer e deseja, nos ajude com uma oferta. Cada semente semeada nesse trabalho é muito importante, tá? E muito útil para esse trabalho tão especial. Tem alcançado vidas em vários lugares, tá? Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.